O rei Henrique VIII é um dos reis mais infames da história. Após um acidente em um torneio de justa em 1536, ele começou a sofrer com terríveis úlceras nas pernas, mancando ao longo de uma década de dor intensa. Mas seria possível que uma terrível lesão na perna fosse responsável pelo mau humor de Henrique? Bem, hoje vamos examinar tudo o que você não sabia sobre a perna ulcerada de Henrique VIII. Sejam bem-vindos ao canal A História do Poder. Se você é um curioso pela história da humanidade, não perde mais tempo e já se inscreve nesse canal, além de ativar o sino das notificações para não perder nenhum vídeo. O seu like também é muito importante para nos apoiar a trazer mais vídeos dessa forma. Sem mais enrolações, vamos para o vídeo. Henrique VIII é uma das figuras mais notórias da história. Henrique foi responsável pela execução de mais de 57 mil pessoas durante seu reinado, e sua porta giratória de esposas foi tão infame que fraturou a Igreja Católica. Ele não era um cara legal, mas Henrique nem sempre foi um monarca problemático. Quando jovem, Henrique mostrou promessa. Mas as coisas mudaram quando ele se convenceu de que sua esposa, Catarina de Aragão, não seria capaz de lhe dar um filho, um problema que ficou conhecido como o Grande Problema do Rei, que é um eufemismo que Catarina deve ter adorado. Pouco depois, ele se apaixonou por Ana Bolena e declarou seu casamento com Catarina anulado através de uma série de ataques ao catolicismo, com figuras importantes como o Papa Clemente VII, Martinho Lutero e o cardeal Thomas Wolsey sendo envolvidos no fogo cruzado, até que o arcebispo de Canterbury, Thomas Cranmer, finalmente decidiu a favor do anulamento. Você basicamente consegue o que quer quando é o rei, mas às vezes tem que trabalhar para isso. Mas então, 3 anos depois, um único evento mudaria o curso de suas vidas. Em 1536, Henrique participou de um torneio de justa. Durante um combate contra Sir Henry Norris, o rei errou seu oponente e caiu do cavalo. O cavalo, assustado, caiu em cima do rei, como uma luta livre em uma feira estadual. Naturalmente, isso deixou o monarca inconsciente. Ana, que estava grávida na época, viu tudo, e o choque do ferimento de Henrique e a preocupação de que ele provavelmente não sobreviveria podem ter desencadeado seu aborto, que eventualmente levaria ao seu destino final. Se você assistiu a The Tudors, no Showtime, você sabe para onde isso está indo. Henrique sobreviveu, mas sofreu múltiplas fraturas nas pernas. Embora tenha sobrevivido, sua personalidade inteira mudou e os informados começaram a se referir a 1536 como o Annus Horribilis do rei, seu ano horrível. Precisar de cuidados médicos no século XVI era como jogar um jogo de azar. As chances de êxito eram poucas. O conhecimento médico não era exatamente de ponta, e antibióticos definitivamente ainda não existiam. O rei teve que confiar em seus médicos para cuidar dele após o acidente de justa. Por sua parte, os médicos reais salvaram a vida de Henrique. Mas, como mencionamos, a medicina durante esse período era imprecisa. Embora ele parecesse bem a princípio, o rei desenvolveu úlceras agonizantes por todo o corpo. Os médicos tentaram de tudo, mas não puderam fazer nada para tratar as feridas que supuravam. Espero que você não estivesse comendo enquanto assistia a isso. Historiadores observam que o comportamento e a personalidade de Henrique pioraram pouco depois de desenvolver essas lesões. E apenas 6 meses após o acidente, Henrique ordenou a eliminação de Ana Bolena, incentivada em parte pelo seu aborto espontâneo e amplificada por uma série de acusações explosivas de traição e incesto que provavelmente foram fabricadas. Então, no dia seguinte à execução de Bolena, Henrique ficou noivo de Jane Seymour, casando-se 10 dias depois.
Seymour deu a Henrique um filho, mas morreu de complicações no parto. E Henrique, lidando com tudo isso ao lado de suas úlceras supurantes, começou a ganhar muito peso. Os reis têm fama de comer em excesso e de extravagância. Henrique VIII não foi exceção, mas ele era muito ativo na maior parte de sua vida. Ele amava esportes e participava sempre que podia. Em seus 20 anos, Henrique pesava 95 quilos com uma cintura de 82 centímetros, mas mal conseguia se exercitar após desenvolver úlceras nas pernas. E embora tentasse manter as aparências públicas em sua vida privada, ele sabia que estava ruim. Henrique escreveu para Thomas Howard, terceiro Duque de Norfolk, em uma carta: "Para ser franco com você, o que você deve manter em segredo, um mau humor caiu em minhas pernas, e os médicos me aconselham a não ir longe no calor do dia." E, então, Henrique se entregou a comer, beber e aterrorizar o reino. Parte da queda de Henrique para o excesso incluiu a escrita do que foi chamado de As Ordenanças de Eltham, uma descrição de encher o estômago do que o rei esperava comer todos os dias, o que incluía cerca de 20 galões de cerveja e vinho, todas as maneiras de aves comestíveis, de fazão à codorna e, de forma simples, manteiga e ovos. Basicamente, ele comia o equivalente ao menu completo do McDonald's todos os dias. Seu comportamento devastou seu corpo ao longo de uma década. Em 1546, Henrique ganhou tanto peso que precisava ser transportado em cadeiras de madeira, e ele não conseguia mais se levantar, exigindo um guindaste para ser colocado em seu cavalo. Esse cavalo devia realmente odiar seu trabalho. No final, a última armadura de Henrique mostrou que ele pesava mais de 136 quilos e tinha uma cintura de 1,30 m. Mas as úlceras nas pernas não foram o único fator contribuinte para seus problemas de saúde. Enquanto as muitas fraturas que ele sofreu durante o acidente de Justa eram a causa principal de suas úlceras nas pernas, as escolhas de roupas de Henrique não ajudaram. Como um jovem rei bonito, ele gostava de se exibir, especialmente suas panturrilhas. Ele até participou de concursos de músculos da panturrilha nos anos 1588. As panturrilhas de Henrique eram tão incríveis que o embaixador veneziano Justiniano Wynne o descreveu por escrito como o mais belo potentado que já vi, acima da altura usual, com uma panturrilha extremamente boa. Imagine o diário de Justiniana. Naturalmente, Henrique VIII não resistiu em destacar suas pernas adoráveis, usando ligas apertadas ao redor do topo de cada panturrilha, continuando a prática mesmo após sua lesão e declínio na saúde. Hoje sabemos que roupas apertadas e constritivas podem levar a coágulos sanguíneos, varizes e trombose. Mas nada disso era conhecido na época. É totalmente possível que as escolhas de roupas de Henrique tenham contribuído para alguns dos problemas nas pernas que ele experimentou mais tarde na vida. Múltiplas fraturas nas pernas, um acidente de Justa. E roupas apertadas são todas causas prováveis das úlceras nas pernas de Henrique. Mas isso não impediu os historiadores de procurarem explicações alternativas para as graves úlceras de Henrique. Em algum momento surgiu a teoria de que o rei tinha sífilis, com base em suas muitas aflições, tanto físicas quanto mentais, e em suas lutas para produzir um herdeiro. No entanto, historiadores modernos geralmente rejeitam a teoria. Embora o rei possa ter sido portador da doença, o que poderia levá-lo a transmitir a doença para suas esposas, que a transmitiriam para seus filhos, não há registro de ele ter recebido tratamentos com mercúrio ou ter ficado fora do olhar público por um longo período. Também não há registro de qualquer uma de suas esposas ter sido tratada ou apresentado sintomas, desacreditando ainda mais a ideia. Feridas supurantes nas pernas são crônicas e dolorosas e tendem a ficar no final da lista de desejos de qualquer pessoa.
Não há dúvida de que Henrique VIII sofria terrivelmente todos os dias, e seus médicos adotaram uma abordagem única para o controle da dor, cauterizando as úlceras com ferros quentes. Não seria medicina medieval se não fosse aterrorizante. Infelizmente, queimar a dor não foi eficaz, e a condição do rei só piorava. Como se isso não bastasse, não havia anestesia durante esses tratamentos, e as feridas abertas permitiam que as infecções se proliferassem. A condição ficou tão ruim que as pessoas conseguiam sentir o cheiro das úlceras a 3/4 de distância. Embora os historiadores tenham discutido há muito tempo sobre as úlceras nas pernas de Henrique, fazê-lo durante seu reinado era uma má ideia e poderia ter sido uma sentença de morte. O rei queria ser visto como poderoso e forte, especialmente quando seu poder não era mais controlado pelo Papa. Mais tarde em sua vida, Henrique enlouqueceu um pouco, decapitando nobres, esposas e súditos. Entre suas vítimas estavam Henrique Courtenay, o primeiro marquês de Exeter, e Henrique Pole, o primeiro barão Montagu, que foram oficialmente acusados de traição. Henrique havia criado especificamente ambas as posições para esses dois homens. Então, você sabe que ele deve ter ficado seriamente irritado para fazer isso. Courtenay e Pole foram oficialmente acusados de participar do que se tornaria conhecido como a Conspiração de Exeter, uma suposta tentativa de derrubar Henrique VIII e substituí-lo por Courtenay. Historiadores acreditam que o golpe seria inspirado pela repreensão de Henrique à Igreja Católica e pela retirada do poder da Igreja da Inglaterra. Mas Henrique tornou isso algo ainda mais pessoal. Durante o julgamento, uma testemunha depôs que eles discutiram de maneira desrespeitosa a saúde do rei. Os homens foram citados como dizendo: "Ele tem uma perna dolorida que nenhum homem pobre gostaria de ter, e que ele não viverá muito tempo apesar de toda a sua autoridade próxima a Deus. Ele morrerá repentinamente, sua perna o matará, e então teremos agitação alegre." Henrique ficou descontente para dizer o mínimo. Então ele decapitou ambos. E honestamente, eles deveriam ter previsto isso. Foi meio que sua jogada característica. Questionar o rei era obviamente perigoso, e à medida que as pernas de Henrique VIII continuavam a deteriorar-se, ele seguiria golpeando muitas outras pessoas até o final de seu reinado. Como um médico francês que tentou tratar Henrique colocou: "Neste país, você não encontrará nenhum grande nobre cujos parentes não tenham tido suas cabeças cortadas." Se feridas purulentas e um odor corporal significativo já não fossem ruins o suficiente, o rei Henrique VIII provavelmente sofria de diabetes e hipertensão também. Seu constante hábito de comer e beber descontroladamente preocupava seus médicos. Afinal, consumir aproximadamente 5.000 calorias por dia não é bom para a saúde, a menos que você seja o The Rock ou esteja treinando para derrotar The Rock. Os médicos pediram ao rei para reduzir, mas ele recusou veementemente. Então, a corte real começou a sussurrar piadas sobre seus hábitos, dizendo coisas como: "O rei é muito corpulento e maravilhosamente excessivo em comer e beber, de modo que pessoas dignas de crédito dizem que ele muitas vezes tem uma opinião diferente antes e depois de comer." Em outras palavras, Henrique estava sempre de mau humor, até que ele tenha comido seus hambúrgueres com queijo. Hoje, sabemos que o excesso de comida de Henrique leva a altos riscos de obesidade, diabetes e hipertensão. Essas doenças também são conhecidas por agravar doenças vasculares, como as úlceras nas pernas de Henrique. Se o rei sofresse de alguma dessas condições enquanto lidava com suas úlceras nas pernas, isso poderia tê-las piorado. Mas será que ele tinha? Historiadores e especialistas médicos têm teorias diferentes com base em evidências circunstanciais e observação retroativa. Mas ninguém sabe ao certo. Seja qual for o caso,
Os problemas de saúde de Henrique pioraram progressivamente, levando finalmente à sua morte por insuficiência renal aos 55 anos. O que você acha? O comportamento infame de Henrique VIII foi resultado de uma perna infectada? Ou ele era apenas um patife mesmo? Deixe nos comentários. E enquanto você faz isso, te convido a clicar no vídeo que está aparecendo nesse momento na sua tela para você entender outros fatos macabros do rei Henrique VIII e como ele andou fedendo por 20 anos. Até a próxima!